O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, como disse no início, celebramos o dia da Bíblia. E hoje a liturgia nos apresenta até mesmo um tema bem bíblico, no sentido da palavra de Deus proclamada. E ao redor disso, muita coisa, né? Bastante temas aqui. Primeiro aparece no livro dos Números com Moisés, né? Dizendo que Deus retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e deu aos 70 anciãos. Né? 70 também, 7 vezes 10, não é? Um número também completo. Então, esses 70 anciãos podiam também agora profetizar. Né? O que é profetizar? O que é o profeta? O que é que ele faz? Muitas vezes, ou pelo menos, vamos dizer, a concepção geral, o profeta é uma espécie de adivinho, né? Sabe as coisas, diz o que vai acontecer, mas o profeta é muito mais do que isso. Profecia, no princípio mesmo, é anunciar a palavra de Deus. Né? Os profetas escreveram, os profetas diziam ao povo o que eles deviam fazer, não eram ouvidos, e aí os profetas diziam quais iam ser as consequências. Não porque são tão adivinhos, mas porque as consequências de se afastar de Deus não são nunca as boas, não é? São sempre perdas, e a grande perda é a perda da vida eterna. Então, isto, né? E aí, 2 homens tinham ficado no acampamento, um chamava-se Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou sobre os dois igualmente. Ué, não está na lista. Pode não. Sai, cala a boca. E isso mexe com Josué. Josué é muito forte, né? Vai ser Josué que vai entrar na terra prometida, né? Moisés preparou tudo, pregou, fez, mas Deus quis assim. E aí Josué diz a Moisés: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. É um pouco o controle, né? Sempre existiu, né? Controlar, pode não. E Moisés: tem ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Veja o homem de Deus: não, tem ciúme não, está muito bem. Quem dera que o povo todo fosse profeta, quem dera que o povo todo proclamasse a palavra de Deus. Né?
Hoje aqui, encerrando, né, vamos sortear umas Bíblias também, né, para o povo estar com a palavra de Deus, né? Então é isto. E aqui está a ponte com o Evangelho, né? Que não é profetizar, mas é o poder de expulsar demônios. Veja que do lado do grande profeta tem sempre uma pessoa zelosa, né? Moisés estava lá com Josué, aqui está João, né? João disse, né? Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Ele não é aqui da nossa turma, pode não. Cala a boca aí, né? E Jesus então diz, não proibais, por ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Aqui Jesus parece ser bem liberal, né? Quem não é contra nós é a favor de nós. Faz lembrar o adágio antigo, ajuda muito quem não atrapalha. Só de não atrapalhar já está fazendo uma grande ajuda, porque tem gente que é especialista em atrapalhar, né? Tinha uma buzina aí antiga, né? Mal-humorada, proibiram, né? O cara vinha com o carro, sai da frente. Porque realmente tem hora que tem que dar um sai da frente mesmo, porque eu vou lhe dizer, é de amargar. Mas isso aqui é do tempo de Moisés e do tempo de Jesus, acontece hoje. Tem alguém profetizando fora do templo? Tem alguém profetizando que não é autorizado? Hoje é o dia da Bíblia, né? Tem alguém pregando a Bíblia que não é autorizado? Tem. E não são poucos. E cresce muito. Por quê? Aí o porquê é que é de amargar, né? Claro que há muitas imperfeições, né? Há muitos anos, você vê, nesse período, nem seminarista eu era. É do Antigo Testamento mesmo essa, né? Dom Irineu Pena, professor de metafísica, severo, homem com a cabeça abstrata, não ia na televisão de jeito nenhum, mas convenceram ele, e ele foi num programa chamado 54 Minutos da TVE, que tinha 6 minutos de intervalo, né? 1 hora. E aí lá, Dom Irineu se impõe, né, com respeito, não aceitava ensiladas, né? Teve outros episódios aqui que não cabe a comentar a homilia, né? Mas então uma das perguntas feita com muito respeito, Dom Irineu, acontece que nós temos visto nos últimos anos uma perda da Igreja Católica para os protestantes. Muita gente deixa a Igreja Católica e vai para os protestantes. O que está havendo? Né? E Dom Irineu disse uma coisa muito simples. Bom, é simples, né? Na igreja, muitos começaram a meter-se com a política, né? E aqui eu acrescento, política ruim, política baseada no ateísmo, política que deu uma certa teologia aí, né? Enquanto isso, os evangélicos falavam de Deus. E as pessoas vão na igreja para ouvir sobre Deus, ouvir a sua palavra, conhecer a doutrina. E aí, borrou tudo. Porque Deus é livre. Deus não está preso às nossas conveniências. Isso que os fariseus queriam, né? Aqui é a lei, a letra da lei, vai cumprir. Não, você não pode. Não sou liberal, não, viu? O Antigo Testamento mostra como o povo de Deus tinha a arca, tinha o templo, Deus está conosco, está tudo bem. E pecaram. Tinham quase como Deus como um servidor. Deus se retira. Roubaram a arca e destruíram o templo. E o povo foi exilado. Porque Deus é livre. E Jesus disse, o Espírito sopra aonde quer. Então,
Talvez seja o momento, né, sobretudo de nós sacerdotes, nós clérigos, né, fazer a meia-culpa, né? Se nós não pregamos, Deus dá um jeito da sua pregação ser feita. Pode ir até meio capenga, sujeito ignorante. É claro que um bocado de pilantra se aproveita também, né? Aí começa o problema deles também, né? Como diria o professor Eurípides Cardoso de Menezes, lá também deu cupim, e deu mesmo. Mas Deus se refaz. A sua palavra é pregada, é levada de algum modo, né? E as pessoas têm esta sede de Deus. Criaste-nos para vós, e somente em vós o nosso coração encontrará repouso. Santo Agostinho. Pessoas querem encontrar Deus. Então nós temos que fazer força para não ser um obstáculo. Por isso que Jesus diz aqui, não é? Quem não é contra nós é a nosso favor. E aí ele fala, né? Dessa generosidade. Quem der um copo d'água porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. Quem ajuda, né, o padre, o religioso, porque ele é da parte de Deus, não vai ficar sem a sua recompensa. Né? E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, seria melhor que fosse jogado no mar com a pedra de moinho no pescoço. Sabe o que é a pedra de moinho? Aquele pedregulho enorme, né? Que moe, aquele antigo, né? Que vai moer todo o trigo, né? A pedra enorme, amarra no pescoço e joga. É melhor do que escandalizar um dos pequeninos. Por quê? Por que é melhor? Porque se fizer isso, vai para o inferno. E é Jesus mesmo que diz, não é? E aí ele vê que nós devemos cortar todo o obstáculo que nos separa de Deus. Tudo. É melhor, se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida, tem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que os dois ser jogado no inferno, onde o verme dele não morre e o fogo não se apaga. Aqui tem várias coisas importantes. O Espiritismo diz que não tem inferno. Pode ser católico e espírita ao mesmo tempo? Jesus está dizendo que tem um inferno e que o fogo não se apaga e o verme está lá comendo. Puxa, pai, então tem que arrancar o pé, a mão, o olho por causa dos canos. Haja facão para cortar tudo isso, hein? Tem que saber, outra coisa, dia da Bíblia, tem que saber ler a Bíblia. Jesus não é vendedor de serrote, de facão, não é nada disso. Né? Mas ele é preciso arrancar. Arrancar não um membro do nosso corpo, mas arrancar o mal que eu posso fazer com esses membros. Isso sim. Né? Porque a amputação é pecado. É você desfigurar o corpo que Deus te deu. Não, mas é o sentido espiritual. Jesus usa palavras fortes para nos levar a algo maior. É assim que ele faz com as parábolas, né? Ele não está ensinando agricultura, ele não está ensinando pecuária, nada disso. Ele está ensinando a espiritualidade, mas com as imagens para que nós possamos compreender. A leitura de São Paulo, da carta de São Tiago, também fala dessas coisas da vida eterna, né? Advertindo os ricos. Ricos aqui não entendam só quem tem muitas posses, mas quem se apega a essas posses. Eu posso ser super milionário, apegado a tudo isso. Eu posso ter alguns bens, uma vida boa, ser apegado. Posso ter um pouco, ser apegado. E ainda tem o pior. Não tem nada e é apegado ao que não tem. Esse é de amargar, né? Não tem duas vezes, né? Orai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados.
coloca a esperança nas coisas deste tempo e tudo vai de um jeito ou de outro, ou se acaba, ou é roubado, né? Eu liguei para um amigo, tocou o celular, aí caiu, ele me ligou um outro número. Eu falei, o que é isso aqui? Não, fui roubado no táxi. Né? Roubaram o taxista, roubaram ele, levaram o celular, e ele foi fazer o plano novo de celular, era mais barato mudar de número que ficar com o número, essas confusões todas. Aí. Tem e não tem, daqui a pouco não tem. Não é? Então, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vós deixaste de pagar, está gritando. Os pecados vão lá gritar a Deus. Por isso, é pecado que brada ao céu, veja a classificação antiga da teologia, negar o justo salário ao trabalhador. Né? E isso aí pode ter 1000 desdobramentos. Né? Você que não paga, o governo que não paga o que devia pagar, o governo que não dá os benefícios que devia dar, aí vai, parece não ter fim, não é? Vós vivestes luxuosamente na terra. Está aí. Então, nossos dias, a gente vivendo luxuosamente, né, na terra, à custa da miséria de outros. Cevando os vossos corações para o dia da matança. Ele está comparando com o boi. Você engorda o boi para quê? Infla lá o frango para quê? Para cortar. Né? E o assassinastes, condenastes o justo e o assassinastes, e ele não resiste a vós. Né? O justo não resiste, como o grande justo Jesus não resistiu, para vencer de um modo extraordinário. Então, meus irmãos, neste dia da Bíblia, vamos bem dizer a nosso Senhor, por este grande dom. Né? Deus um dia se dirigiu a nós, dignou-se a dirigir a sua palavra a nós. Por isso, com o trabalho da Igreja Católica, com a figura do Papa Dámaso, que compendiou os livros inspirados na Bíblia, nós podemos hoje ter uma doutrina, ter um caminho, ter a Bíblia que pode ser realmente a luz para os nossos passos. Temos o roteiro para chegar na vida eterna. Então, bendigamos a Deus hoje por sua palavra e porque Ele se dignou a se dirigir a nós.